muito boa tarde, seja bem-vindo à TV Estadão. A gente recebe no estúdio aqui da TV Estadão, na redação do Jornal Estado de São Paulo, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT. Participa também dessa entrevista a Adriana Ferraz, repórter de Metrópole, eu, Yuri Pita, que sou editor assistente política do Estadão, e peço a você também que participe conosco. Mande a sua pergunta pelo Twitter usando a hashtag Estadão Haddad e também pelo Facebook, pelas redes sociais. A gente vai ficar ao vivo ao longo de mais ou menos 40, 45 minutos, ouvindo o prefeito de São Paulo sobre as coisas da cidade, sobre algumas questões políticas também. Prefeito, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à TV Estadão. Bom, o assunto que a maioria das pessoas está se perguntando, que é uma decisão razoavelmente recente, é a questão que a Justiça autorizou o senhor a fazer o aumento do IPTU conforme estava previsto no ano passado, havia sido impedido por uma liminar. Ao mesmo tempo, o senhor disse que esse aumento poderia ser retroativo, poderia ter efeito já sobre os valores do ano passado, mas o senhor disse que deve perdoar o do ano passado e fazer o aumento a partir desse ano. É isso que vai acontecer? O senhor vai mandar esse projeto? Já mandou? E como é que vai ser o trâmite desse projeto para as pessoas saberem, se programarem, como é que devem fazer para pagar mais ou menos o IPTU a partir do ano que vem? Bom, a liminar do ano passado prejudicou muito a cidade em dois sentidos. Em primeiro lugar, prejudicou a cidade porque cobrou mais IPTU de gente que deveria ter tido uma redução. Foram 160 milhões cobrados a mais em função da liminar, não por nosso desejo. Então, alguns paulistanos acabaram que despender mais em função do que Qual que é o número de contribuintes que pagaram a mais no ano passado? Eu não sei te dizer, mas acho que são 160 mil. De um universo de... Quantos que são os contribuintes? São 2 milhões. 2 milhões? Bom, mas se um pagou mais, pagou errado, né? Uhum. Então, a nossa obrigação é devolver para aqueles que pagaram a mais, porque são pessoas de baixa renda que tiveram que fazer um esforço adicional para pagar o que não deviam, em função da liminar obtida pela oposição. E, em relação àqueles que não pagaram, nós vamos remitir o débito, ou seja, não tem cabimento você cobrar retroativamente em função do atraso do julgamento do processo. Se o processo tivesse sido julgado rapidamente, nós lançaríamos o tributo adequadamente de acordo com a lei. Como não foi possível, nós vamos remitir, perdoar. Mas aí o prejuízo é de outra ordem. Os investimentos que deixaram de ser feitos nesse ano, prejudicando milhões de paulistanos que estão na fila das creches, na fila dos postos de saúde, esperando médicos, esperando exames. Então nós tivemos um duplo prejuízo, cobrando mais de quem não devia pagar mais e deixando de servir aqueles que precisam e por falta de recursos. A quem o senhor atribui esse prejuízo? A Justiça que demorou para julgar ou as pessoas, partidos e entidades que moveram ações contra o aumento do IPTU? Não, eu acredito que quem assumiu a responsabilidade pelo dano foi, infelizmente, a oposição, que quando era governo fez o reajuste em 2009 e aprovou uma lei obrigando o prefeito a rever a planta genérica de valores no primeiro ano de mandato. Então, essa mesma oposição que foi a Justiça foi aquela que, quando o governo obrigou o prefeito a ser eleito em 2012, a promover a atualização da planta genérica no seu primeiro ano de mandato. Então, me parece uma contradição grande entre o que propunham quando era o governo e como agiram enquanto oposição. Prefeito, esse projeto vai ser encaminhado à Câmara, né? Há uma expectativa que ele chegue ainda hoje. O senhor confia que os vereadores vão dar esse perdão a essa diferença do imposto que não foi cobrado? E eu queria saber da sua base aliada na Câmara, há muitos projetos do senhor que estão aguardando por votação. Sim. Esse vai ser mais um, né? Super importante, juntamente com o orçamento. O senhor vai receber os vereadores de alguma maneira, abrir um diálogo que muitos reclamam que há pouco diálogo com o senhor, atribuem a isso, a essa demora na aprovação dos seus projetos. O senhor acha que agora esse diálogo com os vereadores vai ser muito importante para que esse projeto possa ser votado? Olha, na verdade, a Câmara não está votando projeto nenhum, não são os do Executivo, nem os do próprio Legislativo. A oposição tem milhares de projetos e não está comparecendo às sessões extraordinárias onde os projetos são votados. Na verdade, eles não estão comparecendo às sessões para a votação. Mas tanto a oposição como a situação, parte da situação atribuem a essa paralisação da Câmara
há A problemas, situação há tá dificuldades com o comparecendo. senhor. Eu não tenho maioria na Câmara, né? Todos os projetos do Executivo, no meu caso, são negociados. Eu não tenho, como no passado, uma maioria estável na Câmara. Eu tenho, basicamente, o PT, o PMDB, o PTB, como partidos aliados. Esses partidos não chegam a totalizar alguma coisa em torno de 20, 22 votos. Então, eu preciso da Precisa de oposição. 28 votos, Eu né? preciso de 28. E eu não tenho 28 votos. Por isso que eu tenho que negociar todos os projetos. Ao contrário de outros governantes que passam o rolo compressor. Eu não passo o rolo compressor. Eu negocio com a oposição. Então, todos os projetos que foram aprovados pela minha administração foram com base nos argumentos. E argumento é bom argumento, é conversa, né? Agora, aprovamos o plano diretor esse ano com um sucesso extraordinário. Um plano diretor para os próximos 16 anos da cidade, que organizam o setor imobiliário, né, colocam ordem no desenvolvimento da cidade. Eu acho que a própria Nações Unidas referenciou o plano diretor de São Paulo como um exemplo a ser seguido por outras metrópoles do mundo e tivemos um sucesso extraordinário com a renegociação da dívida com a União, obtendo do Senado a aprovação do PL, que eu sempre anunciei que seria uma obsessão da minha gestão, porque São Paulo não tinha condições de se desenvolver com um acordo assinado em 2000, então o governo Pitta e Fernando Henrique Cardoso, um contrato, na minha opinião, muito mal feito, que precisou ser revisto agora para corrigir uma falha que trouxe enormes prejuízos para a cidade de São Paulo. Acho que conseguimos, só para você ter uma ideia do que eu estou falando, basicamente 1/3 da dívida vai ser cancelada porque São Paulo estava pagando a mais do que devia para a União. Então, com esses ajustes, nós vamos construindo o futuro de São Paulo, que vem sendo prejudicado há muitos anos em função de uma série de questões conjunturais que estão sendo resolvidas e questões estruturais também, como é o caso da dívida. Então, voltando à questão do projeto, o senhor acredita que ele, mesmo com alguma certa dificuldade, ele possa passar esse projeto que perdoa essa diferença do IPTU deste ano? Eu não vejo por que um vereador seria contra um projeto desse, né? Mesmo a oposição não tem por que votar contra uma remissão daquilo que não foi pago, não por culpa do contribuinte, mas pelo desentendimento promovido pela ação de inconstitucionalidade que agora está resolvida. Perfeito. Uma questão política rápida. A gente estava falando de Câmara Municipal e tem uma informação do repórter Bruno Ribeiro, do Distrito de Metrópole, que o PT decidiu que o candidato do partido para a presidência da Câmara para o próximo ano, que vai ser disputado agora, vai ser o vereador Antônio Donato, que foi seu secretário de governo. O senhor referenda essa escolha? O senhor apoia que Antônio Donato seja o candidato do PT à presidência do Legislativo? Eu acho que, se for seguir a regra da proporcionalidade, que é a maior bancada elege o presidente, nós temos 11 bons candidatos na bancada do PT. Qualquer um deles tem... E Antônio Donato é um bom candidato? Os 11 vereadores do PT teriam condição de assumir a presidência da Câmara. Só não vai fazer escolha, prefeito? Não vai optar por um ou por outro? Eu acho que, assim, que é importante respeitar o legislativo, né? Eu acho que por exemplo, eu nunca bloqueei uma CPI na Câmara. Nunca. Eu não faço o que os governantes em geral fazem. Temem a transparência e bloqueiam as CPIs. Na Câmara Municipal, instala-se a CPI, eu nunca me meti num assunto interno da Câmara. Nunca. Então, todas as CPIs que a oposição quis instalar, instalou. Por quê? Porque não tenho nada a temer em relação à transparência. Seria contraditório da minha parte criar uma controladoria, que é uma secretaria de combate à corrupção, com resultados nacionalmente conhecidos, e evitar que a Câmara investigue o que quer que seja. Se eu não me meto numa coisa dessa, que é super delicada, como é que eu vou me meter na composição da mesa da Câmara? Claro, mas ao mesmo tempo, como o senhor disse, o senhor não tem maioria na Câmara, é importante que tenha pelo menos o comando do Legislativo, que tem o poder de definir a pauta, e isso é um facilitor ali para o... Mas isso é pela regra da proporcionalidade. É o presidente deve ser alguém do PT, né? Isso já há um consenso na Câmara, até porque o Antônio Carlos Rodrigues, que foi senador agora suplente da Mata, retornou e já disse que abre mão da presidência, que não vai disputar o cargo. Logo, então, a presidência ficou entre 3 nomes,
Donato, o Tato, né? Celino Tato, que hoje é o seu líder de governo, e também se cogitou do Paulo Fiorilo, que é vereador e presidente municipal do PT. Havia outros candidatos também. Alfredinho? Basicamente, 6 vereadores do PT se do candidataram. PT se propuseram. Agora, os 11 têm condição de presidir a casa. Não teria... Só não vai fazer distinção, então, e nem optar por um... Nem, de jeito nenhum. Tá. Adriana, tem Mais uma pergunta sobre o IPTU para a gente finalizar esse tema. Sobre o IPTU residencial, o senhor sempre falou que é uma questão de justiça social, porque os mais ricos têm que pagar mais, os mais pobres têm que pagar mais, para que o senhor possa fazer... Menos, perdão, desculpa. Para que o senhor possa fazer esse equilíbrio dos investimentos na cidade, né? Agora, em relação ao IPTU não residencial, o IPTU dos comerciantes, todos os comerciantes vão pagar um reajuste a partir do ano que vem. Muitos comerciantes, especialmente os pequenos comerciantes, alguns dessas regiões mais carentes na periferia de São Paulo, têm reclamado de que talvez não deem conta desse tributo, desse ônus para o ano que vem. Muita gente já fala que vai ter que demitir ou até fechar as portas. Eu queria saber, senhor, em relação a esses comerciantes, especialmente os pequenos, o senhor não teme que esse aumento do IPTU possa provocar um desemprego, em pequena escala, mas um desemprego na cidade, ou até mesmo uma inflação em alguns setores, como o da gastronomia, que já disse que vai repassar o preço? Olha, vamos pegar, desde a redemocratização do país, nós elegemos Jânio, Erundina, Maluf, Pita, Marta, Serra e Kassab. Todos atualizaram a planta genérica de valores. Todos. Por quê? É uma obrigação legal. Uma obrigação legal. Perdão, cometeu uma pequena falha. O Serra não atualizou porque ficou um ano só no governo. Mas foi o único prefeito. O Kassab fez isso. O Kassab atualizou. Todos atualizaram. todo mandato, todo período de 4 anos. Porque é uma obrigação. previsto, Porque né? é uma obrigação legal atualizar a planta genérica de valores. Eu acho incrível como, depois de tanto debate democrático, nós ainda estamos penalizando os prefeitos que cumprem as suas obrigações. Hoje, eu conversei com o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, que inclusive foi meu professor de Direito, aqui no Largo São Francisco. O que ele me disse? Que está julgando prefeitos por improbidade administrativa. Por quê? Por não atualizarem a planta de valores da cidade. Mas a questão não é nem essa, né, prefeito? É o reajuste, né? Então fica percentual. uma conversa. O percentual do Kassab foi muito superior Mas ao no ano atual. que vem... E aconteceu alguma coisa... O senhor acha que o fato de o senhor ser do PT, a crítica fica mais intensa? Não, eu não faço esse tipo de discussão. O que eu estou querendo dizer é o seguinte... Quer dizer, o senhor no ano passado propôs o aumento. No ano passado a gente já vinha... pós-manifestações de 2013, queda de popularidade do governo Dilma Rousseff, que vinha com mais de 60% de aprovação, caiu para 30 e poucos por cento, 40%. Quer dizer, houve um clima que depois foi se acirrando e culminou numa eleição em que o PT, aqui em São Paulo, na capital e no estado de São Paulo, teve uma queda expressiva de desempenho. E você veja que, não conectar. E veja que, apesar disso, eu não tomo uma decisão demagógica. Eu não vou fazer demagogia com a cidade... Porque foi a demagogia que quebrou São Paulo. Não, mas não é questão disso, então, prefeito. Só tem preocupação? Eu não posso, entende? O que o morador sério da cidade deve fazer quando assume a prefeitura de São Paulo? Eu vou criar meus filhos aqui. Eu vou criar meus netos aqui. Então, meu compromisso não pode ser um compromisso de curto prazo com a cidade, olhando para pesquisa, olhando para indicador, para mau humor. Eu tenho que estruturar a cidade para o futuro. Agora, essa cidade não tinha plano diretor. Essa cidade estava com uma dívida impagável. Essa cidade estava com contratos cheios de gordura. Só os contratos de fornecedores da prefeitura, o corte foi de 800 milhões de reais. É mais do que tudo que nós estamos discutindo aqui. Eu cortei 800 milhões de reais em contratos terceirizados. Ninguém divulga isso. Isso não é para fazer propaganda para o governo, é para dar o exemplo. O combate à corrupção que foi feito na cidade de São Paulo gerou receita superior a 100 milhões de reais. Por causa do ISS. Só combatendo a corrupção. Falando de divulgar as medidas. Por causa da sonegação de ISS. Não, mas em relação aos pequenos comerciantes... É um conjunto de coisas que você tem que fazer. Então, já houve atualização no passado e não houve desemprego em função disso. Eu fui comerciante quase toda a minha vida profissional. Antes de entrar no setor público,
Eu era comerciante da rua 25 de Março. Eu trabalhei 12 anos atrás de Há um um balcão. exagero nessas afirmações dos comerciantes. Eu acho que a pessoa tem que receber o boleto primeiro. E saber do que nós estamos falando. Antes de mais nada. Eu, por exemplo, nunca olhei para um boleto de IPTU enquanto eu tinha loja, porque o valor do IPTU era tão pequeno diante das outras despesas que eu tinha. Comparar o IPTU de um comerciante com o que ele paga de ICMS para o governo do Estado, e o governo do Estado não precisa atualizar a planta genérica de valores, porque a inflação faz isso. Sim. Você percebe? É muito maior o que se paga de ICMS no comércio do que o que se paga de IPTU. Então, eu acho que nós estamos, nós estamos colocando sobre os municípios, que têm enormes responsabilidades, um peso. Você sabia que se paga mais de PVA no Brasil do que de IPTU? Imagina você, a arrecadação do imposto sobre propriedade de veículo no Brasil é maior do que o que se paga de imposto sobre propriedade imobiliária. Então, eu acho que a gente precisa ter uma conversa com a sociedade, que a gente vai construindo uma sociedade mais equilibrada, em que a periferia da cidade receba investimento. A prefeitura está conseguindo fazer esse diálogo com o paulistano? Porque a gente Se vocês puxando... ajudarem, Então, mas vai. é só papel nosso da imprensa? Não é só papel Eu não nosso. estou gastando em publicidade também. Isso é. Então, e aí não, a mas gente... Não, mas volta e aí, meia, mas tem aí, aquela- aí é uma coisa importante de dizer. Eu cortei também publicidade. Meu governo gasta menos em publicidade do Você que os tem que se governos comunicar pelas anteriores. suas ações, quanto que então, foi né, o corte, prefeito? prefeito? Quanto menos que o senhor Eu gasta? não sei decor, mas alguma coisa em torno de 20 e 30 milhões de reais de corte. Porque a gente está falando aqui de finanças. Isso. Porque Entende? isso acaba tendo isso ter implicação tudo não é, política. isso tudo não é divulgado. Tem repercussão política, mas repercussão eu política prefiro, eleitoral, mas eu até prefiro, até mas eu queria prefiro perguntar fazer o isso. certo. Uhum. Mas até queria perguntar isso, porque a gente ouviu ao longo dessa campanha toda, muita gente, o PT está descontente com a gestão Haddad, muita gente atribuindo, olha, o Lula está reclamando que o Haddad não sabe vender o seu governo e isso prejudica o Padilha na eleição, que acabou tendo um desempenho menor, prejudicou a Dilma, que teve um desempenho menor aqui em São Paulo. Essas críticas têm fundamento, que foram veiculadas ao longo da campanha eleitoral ou não? Sinceramente, eu acho que não. Eu passei uma eleição dificílima. A minha eleição foi dificílima. Eu estava concorrendo com 2 pesos pesados. Um que é uma pessoa Eu lembro que... da capa do Estadão no dia do primeiro turno, era 26%. Eu concorri para vocês e para a gente. Eu concorri com um candidato a presidente da República, que tinha sido prefeito e governador, e concorri com uma pessoa que tem um programa de televisão com alta audiência, saindo de 2%, e no meio de um julgamento, 60 dias de julgamento, cronologicamente ajustado com o calendário eleitoral. Eu ganhei a eleição. Foi mais difícil que a do Padilha, então. Cronologicamente e ajustado. propositalmente ajustado? Isso é não. você que está dizendo. Acho que não. Eu estou perguntando. Eu acho que não, né? Tá. Acho Só que é foi um ajuste uma cronológico, foi uma coincidência de Uma calendário. acusação muito Mas forte. você está dizendo isso porque foi mais difícil que a campanha do Padilha? O senhor acredita a sua? O Olha, senhor teve um desempenho melhor? Cada eleição é uma eleição. O Padilha é um excelente quadro do PT, tem um futuro brilhante pela frente. Foi um bom ministro, foi um ministro muito novo, com menos de 40 anos o Padilha chegou a ministro, depois assumiu outra pasta, com bons resultados, teve um desempenho... O desempenho do Padilha na capital não foi muito inferior ao meu em 2012. O Padilha fez alguma coisa em torno de 23%. Na capital eu fiz 28%. Então não é verdade que o Padilha... Mas o PT perdeu votação, seja para presidente, seja para governador, qualquer que faça-se o recorte, em alguns bairros que antes votavam tradicionalmente com o PT. Por exemplo, Capela do Socorro, Itaquera, na Zona Leste. O cinturão vermelho do PT que se fala na periferia de São Paulo diminuiu. Diminuiu. Agora deixa eu te dar um dado importante. Nós estamos monitorando a eleição por tracking. Toda a campanha faz isso. E na última semana, nós perdemos muito voto. Por quê? Muito voto. Tem uma explicação para isso? Tem a explicação para isso. Teve a distribuição gratuita de uma revista semanal. Teve o boato de que o Aref tinha morrido por envenenamento na cadeia. Mas o Aref não. Alberto Youssef. Mas isso é um cenário nacional, né? É outro problema. Isso é um cenário nacional. Você acha que isso também influenciou a campanha do Padilha? Não, eu estou falando do segundo turno. No segundo turno. No segundo turno, para Porque Dilma. no segundo turno Sim. que ele está falando. Não, no primeiro turno também. No primeiro turno, a Dilma teve a mesma votação que eu tive.
em 2012? A mesma. Tá. Mas se eu não me engano, menos do que ela teve em 2010. Menos do que ela teve em 2010, mas equivalente ao que eu tive em 2012. Então já vinha de um processo anterior, não é um processo 2012-14, é um processo 2010-14 essa queda da votação dela, é isso? Eu tenho uma leitura diferente das eleições. A Dilma fez 56% em 2010, com um governo com 85% de aprovação. Ela fez 56%. Tá, com muito menos aprovação, ela fez um... Ela fez 52%, tá. Ela perdeu 4 pontos percentuais no Brasil. Eu não vejo essa sensação que querem passar de que foi... O Obama teve uma eleição muito mais apertada que ela, o Hollande teve uma eleição muito essa mais discussão apertada. que tem em relação, então, a um desgaste do PT, o senhor relativiza isso, é isso? Eu acho que todo governo, sobretudo um governo partido, que é monitorado do partido, profissionalmente pela imprensa, um governo que é monitorado como deve ser, sofre desgaste. O senhor é candidato à reeleição, prefeito? Eu nem pensei nisso. Eu estou terminando 2014. O senhor está terminando a metade do mandato, tem 2 anos pela frente. O senhor vê os próximos 2 anos como alívio como... Você sabe que... Metade do caminho? Eu vou dizer para você uma coisa. Ao contrário dos políticos que vocês conhecem, que com 21 anos já era candidato a alguma coisa, eu fui ser candidato com quase 50 a convite. O senhor disse que está político, né, prefeito? Que o senhor não é político. Olha só o que eu estou te falando, né? Eu fiz uma carreira acadêmica. Sim, tem toda uma diferença. Né? Tenho 20 anos de carreira acadêmica. Fui para o setor público no governo da Marta. Me tornei ministro do governo Lula e Dilma. E fui convidado pelo presidente Lula a assumir uma candidatura aqui. Achei desafiador, como acho até hoje. Achei incrível São Paulo. E estou dando o melhor de mim para a cidade. Que eu gosto dessa cidade. O senhor acha incrível ser prefeito? O senhor gosta? Incrível. Acho incrível. Acho Esse ano foi um ano diferente por 4 anos ou né? por 8 anos? É incrível por um dia. Agora, senhor, só uma questão. O senhor falou que em 2012 o senhor disputou a convite. É verdade. 2016, a gente já tem uma notícia, enfim, declarada. A senadora Marta Suplicy pode vir a deixar o PT ou pode querer disputar prévias. Em 2016, o senhor topa disputar prévias? Mas, vê bem, tem muito candidato aí na praça. Né? Tem gente que perde a eleição que vai querer voltar. Por que o senhor não quer responder isso, prefeito? Porque eu não refleti sobre esse assunto ainda. E eu acho errado a pessoa se mover por isso. Eu, quando era ministro da Educação, eu fui eu trabalhei no MEC 8 anos, 6,5 como ministro. Toda hora vinha um jornalista me perguntar se eu era candidato a alguma coisa, eu dizia, olha, eu estou cuidando... Mas eles tinham razão, o senhor foi candidato. O senhor foi, depois. tá vendo? Sim, mas olha em que circunstância eu fui ser candidato. Eu estava saindo para voltar para São Paulo para dar aula, aliás, vou voltar a dar aula no ano que vem. Estava saindo para voltar a dar aula, fui chamado no Instituto Lula, lá no Ipiranga, e o Lula falou, você está saindo do governo? Estou. A minha decisão de sair do governo foi anterior ao convite que ele fez. Não foi posterior, foi anterior. Eu decidi sair do governo, aliás, eu ia sair junto com ele, a pedido dele e da Dilma, permaneci por mais um ano. E aí eu falei, e já no convite eu falei, não ficarei até o final do próximo mandato, que eu acho que você cumpriu um ciclo, você tem que dar lugar para outro. Então tudo tem ciclo na vida. Então o senhor está avaliando se o seu ciclo na prefeitura é de 4 ou se pode ser de 8 anos. E se o senhor der lugar para outro, pode ser para a Marta. Olha, tem tanta gente boa. Ela é uma delas? Lógico. Marta tem que ficar no PT? Eu espero que sim. A trajetória dela. O senhor quer que ela fique no PT? Eu acho que o PT quer que ela fique no PT todo. O PT inteiro quer que ela fique no partido. Mas não tem dúvida. Vamos voltar um pouquinho às questões mais do dia a dia Trabalhei no da governo cidade. dela, como é que eu vou... Trabalhei com muito orgulho no governo dela. Vou fazer uma pergunta para o senhor, já para o senhor responder a nossa reportagem que a gente publicou hoje no Estadão, que é relacionada a uma economia que a Prefeitura fez em 2013, retroativa desde 2012, em relação à dívida com a União. Foram descontados os valores do CEPAC, do cálculo da Receita Real, né, que é essa receita que era usada para calcular os 13% que São Paulo paga à União como teto. Esse recálculo deu uma soma de 748 milhões, que a Prefeitura, no seu primeiro ano de governo, o ano que o senhor propôs o aumento do IPTU, mais ou menos nessa faixa, deixou de gastar. O senhor, hoje o Estadão diz que o senhor não declarou, não declarou esses dados publicamente,
em agendas ou em anúncios mesmo, por assessoria de imprensa, alguma coisa assim, como mesmo o senhor declarou agora essa economia de 800 milhões nos contratos da Prefeitura e de 100 milhões no ISS. Queria saber do senhor, como foi declarado isso, já que o senhor contesta a reportagem, queria que o senhor falasse então a respeito. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, o próprio Estadão, em junho do ano passado, 2013, deu uma matéria de Brasília falando de uma medida provisória que punha ordem numa relação da Prefeitura com a União em relação ao CEPAC. A tese que nós defendemos e fomos vitoriosas é que eu não posso pagar 13%, como eu pago de tudo que eu arrecado, sobre CEPAC, porque CEPAC não é fluxo. CEPAC é um estoque, que é finito. E, portanto, é como se fosse uma alienação de um imóvel. Quando a Prefeitura aliena um imóvel, não é o caso, mas quando aliena, não paga 13% para a União, porque não é uma receita líquida, é uma alienação patrimonial. Nós utilizamos essa tese, fomos vitoriosos nessa defesa, saiu uma medida provisória no meio do ano passado, né? E o cálculo foi feito no final do ano passado sobre o que devia ser feito. Isso foi objeto de matéria do próprio Estadão, você pode consultar os arquivos. Isso foi objeto de vários decretos meus remanejando o recurso da dívida para o subsídio à tarifa, que foi congelada, de maneira que isso tudo foi de ampla divulgação. E em maio desse ano, nós soltamos um relatório e encaminhamos para 700 jornalistas, inclusive para os jornalistas do Estadão, mostrando que nós tivemos um ganho em função de um início de pactuação da dívida. Foi o primeiro ato meu para repactuar a dívida. E foi matéria o ano passado. Ou seja, não teria como ser diferente. Foi uma medida provisória da presidenta Dilma. Como é que sai no Diário Oficial? O Congresso votou. Acho que até a oposição votou a favor dessa medida provisória, porque é justo. Não tem cabimento você encaminhar para a União 13% das receitas das operações urbanas. É um contrassenso isso. Você acha que essa divulgação por um balancete financeiro é suficiente para informar a população desse montante todo economizado? O balancete está no... Não é só no balancete. Todos os meus decretos de 2013 remanejavam recursos da dívida. O senhor não costuma falar disso, como o senhor fala de outros temas, como, por exemplo, essa economia na renegociação dos contratos. Mas isso foi um ajuste de contas em função de um recálculo impróprio. Nós estávamos pagando... A administração anterior, nem estou culpando a administração anterior, pagou 13% sobre CEPAC, na minha opinião, indevidamente. A administração anterior também quis rever isso, né? Mas não conseguiu. Quis rever a dívida, não conseguiu. Quis rever o CEPAC, não conseguiu. Quis rever contratos, não conseguiu. Eu acho que a gente, assim, tem muita coisa que conseguiu, tem outras coisas que não conseguiu. Porque daqui a pouco, eu estou há 2 anos trabalhando aqui e você não vai me dar o mérito nem de ter renegociado a dívida. Aliás, você deu. Bela matéria sobre a renegociação da dívida, dizendo que foi uma conquista pessoal. A retroatividade no cálculo da dívida, se não fosse o governador Tarso Genro, do Rio Grande do Sul, e modestamente eu aqui por São Paulo, isso não teria acontecido. Ninguém teria força política de colocar uma questão de justiça nesse patamar. Então o senhor não se omitiu, não foi uma coisa escondida? De jeito nenhum. Isso tudo está no Diário Oficial, isso tudo está em todos os relatórios de gestão. Esse boletim que nós encaminhamos para todos os jornalistas que cobrem a Prefeitura, é a primeira vez que se faz um boletim didático sobre o que acontece com as finanças públicas. E eu nunca deixei de responder um pedido de informação por lei de acesso ou não. Nós ganhamos um prêmio da FGV como o ente federativo mais transparente de 2013. A Prefeitura de São Paulo é premiada por transparência e combate à corrupção. Premiada. Falando em pedido, prefeito, tem algumas perguntas que chegaram aqui pelo Twitter. Eu vou começar pela pergunta do Rafael Salles. Ele pergunta: qual o status dos corredores de ônibus prometidos na campanha eleitoral? Quantos quilômetros já foram construídos? Relembrando, na campanha eleitoral o senhor prometeu 150 quilômetros de novos corredores, não é isso? Qual que é o status, conforme pergunta aqui o Rafael Salles? Olha, eu prometi 150 quilômetros de faixas exclusivas, entreguei 358.
A promessa E- era de faixas ou de corredores? Porque tem uma Os diferença dois. modal. 150 de Faixa cada, e né? 150 do 150 total. de cada. Tá. Sim. Os 150 de faixa eu entreguei 358. E eu posso falar uma coisa, às vezes as pessoas menosprezam a decisão política de segregar uma faixa para o ônibus. Por que menosprezo? Em que Porque sentido? acham que basta uma lata de tinta. E não é. Tem todo um impacto Não, político. é preciso uma lata de tinta, como dizem, né? Mas é preciso vontade política de priorizar o transporte público. Porque se é Exato, tão pela fácil repercussão assim, que tem. se basta uma lata Sim. de tinta, todo mundo teve acesso a uma lata de Mas é tinta na super vida. né? Isso vale aprovado, né, não só prefeito? para Essa faixas de ação do ônibus, senhor, como- essa ação do senhor é Agora muito aprovada. querem diminuir assim, a importância do gesto político. E na minha opinião, Quem que quer diminuir, prefeito? não, às vezes eu vejo comentários, a oposição na Câmara vive dizendo isso, né? Porque assim, Que me é parece... fácil fazer. Se a oposição acha fácil fazer, por que não fez? Mas sobre os Me parece que está corredores. muito claro Corredores. que a sua Corredores. gestão dá menos importância ao automóvel, ao transporte individual motorizado, carro, do que para ônibus ou do que para bicicleta. Isso acho que está claro, ninguém tem dúvida disso. Sim. A questão é se a pessoa gosta ou não gosta disso. Sim. Mas acho que isso A está claro. a né? segunda coisa importante, espero que esteja, porque é o que o mundo inteiro está fazendo. Né? Você pega prefeitos de direita, prefeitos de esquerda, prefeitos de centro. Daqui a pouco vão falar que o Bloomberg é comunista, porque resolveu fazer ciclovia vermelha em Nova York. Porque tem gente que até Pois é, isso... teve até a né? discussão da cor, que é uma discussão cor do não, código eu de respondi a teve- uma ação judicial. Eu tive que mobilizar um advogado da Procurador. Para prefeitura. tratar disso. Eu gastei dinheiro público para defender a cor da ciclovia. Sobre os então, corredores, o nível prefeito. de loucura chega a esse ponto. Os corredores, nós já licitamos 97 quilômetros, 37 estão em execução, 60... Licitados, perdão, a 63 96. em consulta pública, né? Não, isso é para completar 150. Os Vamos por outros, o partes. restante já foi. Vamos por partes. 37 estão em execução, 60 estão Isso licitados. falando de corredores, né? Corredores. Corredores. Que 37 demanda uma obra física maior. Essa é pesado, né? Exato. 37 estão em execução, 60 estão licitados, já com fonte de financiamento federal, aguardando licenciamento para começar as obras. Devo começar as obras no máximo até março. E o restante eu começo as obras no máximo até junho. Cruzada, a SP Então- Trans hoje nos passou números totalmente diferentes, prefeito. Nos passou que do licitado... Mas é que a SP... Eu te explico por quê. Essas licitações a que eu me refiro foram feitas pela SP Obras. Só o último lote é que está sendo feito pela SP Trans. Esse de 63,4 Isso. que está em consulta pública. Isso, a SP Trans não... nós mantivemos as licitações na SP Obras num primeiro momento. Só depois nós transferimos para a SP Trans. Então, os 97 a que eu me refiro são da SP Obras. Se Entendi. você consultar a SP Então, o Obras, senhor- Então vai dar essa para terminar promessa o o senhor vai mandato cumprir? com 150 de corredor De corredores. mesmo. É isso. E corredores funcionando, não licitados. não, concluído ou para concluir, enfim, o que eu te afirmo é o seguinte, até março, hoje eu tenho 37 quilômetros em execução, até fevereiro, março eu vou ter 97, até junho eu vou ter 150. Por que o Em senhor execução. desistiu do corredor da Avenida 23 de Maio? Porque eu não consegui dinheiro para mais do que 150 quilômetros. Eu consegui dinheiro para 150 quilômetros. Seria uma fase extra já isso. Seria uma fase extra. Tá. E Sobre esse mobi- dinheiro, quando o senhor fala Le- conseguir dinheiro, só para Do PAC. é via PAC, PAC, né? Via PAC. Porque aí, só para colocar uma questão, Adriana, a gente viu a presidente Dilma Rousseff anunciando uma equipe que algumas pessoas, que é notoriamente mais ortodoxa do ponto de vista de análise da economia do que a atual equipe, uma equipe que prega mais austeridade fiscal do que a atual equipe de governo da equipe econômica. Em que medida isso afeta repasses do governo federal para a prefeitura? O senhor acha que pode ter uma restrição de mais acesso a financiamentos? Olha, eu acho Ou que de- o de que já foi parcerias? aprovado, eu acredito que não. Não vai mudar. o senhor não Eu tem acho que muito perder. provavelmente a equipe econômica vai trabalhar novos projetos. Ou seja, vai modular as decisões futuras. Mas as decisões que já foram pactuado, tomadas está garantido. para o metrô. Pô, o metrô de São Paulo está recebendo muito dinheiro federal, via BNDES ou via OGU. A CPTM também, a prefeitura também. Eu acho que o que está programado a O senhor execução... não tem medo das mãos de tesouro em Brasília?
Olha, eu sou amigo do Joaquim Levy, porque o Joaquim Levy foi do governo Lula. Sim, foi secretário do Tesouro. Quer dizer, não é novidade o Joaquim Levy para ninguém em Brasília. Prefeito, vamos acelerar alguns temas aqui para a gente não deixar de abordar. Ainda sobre mobilidade. Semana passada, uma comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a desativação gradual do Minhocão. O senhor é a favor dessa medida que visa transformar o Minhocão num parque, não necessariamente derrubar o Minhocão? E se essa medida tem alguma possibilidade de começar a sair do papel no seu governo? Olha, do ponto de vista urbanístico, ninguém duvida, né, que o Minhocão tenha que dar lugar a outra coisa, seja o parque, seja a própria demolição, como os urbanistas mais radicais defendem. E até mais progressistas, falam, vamos botar abaixo de uma vez, porque foi um erro. Mas sem uma alternativa viária, né, que pode ser construída no âmbito do Arco Tietê, eu acho muito difícil conseguir operacionalizar. Então, tem coisas que estão sendo licitadas que vão impactar isso, né? Tem a ponte da Raimundo, que nós estamos com um projeto, devemos licitar brevemente, tem o corredor da Marquês de São Vicente, que está sendo feito, tem a negociação com a Eletropaulo do enterramento da linha do apoio que seria norte, o principal ali, né? Que seria o principal. Então, tem muita coisa acontecendo que pode viabilizar repensar o Minhocão, mas nós temos que considerar... Desde que haja uma alternativa. Tem que achar uma alternativa. Nós estamos trabalhando nisso. Amanhã mesmo tem uma reunião sobre o Arco Tietê. Não tem 15 dias que eu passe sem uma reunião sobre o Arco Tietê, que eu acho que é a última etapa do desenvolvimento urbano que a gente precisa adequar em São Paulo. Acho que a Marginal Pinheiros está em ordem, está com o seu futuro desenhado. Eu acho que a Marginal Tietê e os seus apoios é a última fronteira de desenvolvimento urbano que nós vamos ter que cuidar. Prefeito, o senhor não quis aqui dar uma resposta se vai ser candidato à reeleição ou não. Quero saber se o senhor dá uma resposta de sim ou não se a tarifa do ônibus vai aumentar ano que vem. Olha, eu já disse que vou falar desse assunto depois que eu receber o resultado de uma auditoria que eu contratei pela primeira vez. Aliás, eu contratei pela primeira vez em São Paulo uma auditoria internacional, porque auditorias locais às vezes não têm a ambição de abrir os números como a auditoria internacional. Do sistema de ônibus, do sistema de resíduo sólido, coleta de lixo, e da folha feita pela FGV. Então, todas as unidades de custo da prefeitura, né, eu falei de corte de serviços, de contratos terceirizados, 800 milhões, renegociação da dívida, atualização da planta genérica. Agora estou falando das auditorias que foram contratadas. Falei do combate à corrupção. É um conjunto de medidas para organizar o futuro da cidade. Essas auditorias são importantes, porque vão ajudar os futuros prefeitos a corrigir falhas de sistema que podem trazer ganhos para o cidadão. Dia 10 fica pronto. Quer dizer, eu estou há 8 dias... Mas é uma decisão só técnica, prefeito? Não é política também? O ano passado o senhor tomou uma decisão política em rever esse aumento da tarifa. O MPL, que é um dos movimentos que mais ocupou as ruas no ano passado, já está, não sei se a palavra está até ameaçando, mas já está avisando que se o senhor arriscar aumentar a tarifa ano que vem, de novo eles vão voltar para as ruas. O senhor está preparado, caso tome essa decisão técnica ou política, de enfrentar de novo o que aconteceu no ano passado? Veja bem, desde o ano passado, quando todos os prefeitos do país reduziram a tarifa, até para voltar à normalidade e poder discutir o assunto, que estava um cenário em que nenhum debate era possível, né? Quando você está numa situação em que nenhum debate é possível, às vezes você é obrigado a tomar uma decisão com a qual você não concorda, né? E que trouxe consequências para o orçamento da prefeitura e tudo mais. Hoje nós estamos num clima diferente. Foi contratada uma auditoria, tanto é verdade que São Paulo não aumentou, mas Rio aumentou, Belo Horizonte aumentou, Porto Alegre aumentou e centenas de cidades aumentaram depois dos protestos, com as mesmas ameaças. O Rio aumentou esse ano. Então não vai ser uma ameaça que vai impedir o senhor de aumentar a tarifa? Não é isso, é que eu acho que a gente... É um outro momento para se colocar Eu acho que a gente está num aí. ambiente de debate que não se assemelha ao que aconteceu no ano passado, inclusive porque eu acho, sinceramente, que o aumento da tarifa pode ter sido estupim, mas o que levantou o país
foi muito mais a questão da violência na rua do que propriamente a discussão sobre tarifa. A violência que o senhor diz, violência policial contra as pessoas que foram para a rua? É, Até queria perguntar isso. Quer dizer, o senhor o clima de violência, né? Porque você há de lembrar que teve policiais que foram agredidos, foi capa do jornal. Sim, manifestantes também. E manifestantes Sim. depois foram agredidos. Aquele clima de violência é que levantou, né? Levantou o país Quer dizer, contra aquela instabilidade. Não estou dizendo que a tarifa não importou. Claro, Eu sei que importou. Mas além disso, Mas tomou a proporção que Teve mais tomou a proporção que tomou, pela eu acho que reação pelo encaminhamento que foi dado. Seria bom uma tarifa única metropolitana? O senhor acha que é uma boa ideia seria essa? bom. Mas aí tem que ser capitaneado pelo Estado. Isso já está em discussão com o governador? O senhor já debateu isso com ele em Cabe algum essa momento ou não? Olha, há pleitos, mas aí os prefeitos não têm como arcar com o custo, né? Os prefeitos falam em 3,40 essa tarifa metropolitana. Que prefeito? O prefeito de São Bernardo, por exemplo, prefeito... Falou? Sim, esse número tem sido debatido, de 3,40 a 3,50. Aí se puxa para baixo, né, para fazer um mínimo de aumento. Seria um valor muito alto, um valor... O senhor não discute valores ainda? Não. Ainda não. Depois do dia 10, 15 eu vou discutir. Tá, 10 só meu... Aí você me pergunta. deste ano Eu ainda. volto aqui para você me perguntar. Deixa eu fazer uma última Sei. pergunta, mais um internauta, nosso tempo está quase acabando. O Lucas Guariglia pergunta em que pé que está a PPP, a parceria público-privada de iluminação pública. Eu pergunto, a iluminação pública vai ser um dos grandes projetos da sua gestão em 2015? Olha, nós temos uma agenda de sustentabilidade que é tranquilamente um dos melhores do mundo, né? A coleta seletiva de lixo em São Paulo é referência latino-americana. Nós instalamos as 2 primeiras centrais mecanizadas de triagem da América Latina. Mas com resultados muito baixos ainda, né, prefeito? A gente ainda recicla muito pouco do lixo. Isso deve aumentar. Não, mas o problema da reciclagem, desculpa, mas é que nós não tínhamos capacidade de reciclar. Não adiantava nada a população separar o lixo e a prefeitura juntar de novo e mandar para o Tudo bem, mas eu estou dizendo que o modelo é reconhecido, mas não pelos resultados, por enquanto, né? Mas é que agora que vai entrar em operação, as centrais estão prontas e instaladas, agora nós vamos universalizar a coleta seletiva em São Paulo. Para todos os distritos. Para todos os distritos e com quantos uma novidade distritos? incrível. Nós vamos usar o malfadado saquinho de supermercado, vamos usar os mercados para distribuir o saco da coleta seletiva. Então você vai levar as compras para casa e vai usar o mesmo saco de lixo para colocar as embalagens dos produtos consumidos para mandar para a central mecanizada de triagem. Não adianta nada eu convencer as pessoas a separar o lixo em casa para depois misturar no aterro. Causava, inclusive, revolta na população. Agora não. A prefeitura saiu na frente, instalou as centrais. No caso do transporte público, não preciso nem falar. O que a gente está deixando de queimar de diesel por causa da velocidade dos ônibus e vamos ter resultados com ciclovia também é extraordinário. Para a gente responder então Agora, da iluminação. A PPP é um programa de segurança pública e sustentabilidade ambiental. Por quê? Porque nós vamos pagar o investimento da troca de lâmpadas com a economia de energia. Nós não vamos gastar 1 centavo a mais da prefeitura para esse projeto. Nós não vamos tirar dinheiro de creche, de hospital, para trocar a lâmpada. Nós vamos pagar a lâmpada com a economia de energia, porque o LED consome 50% da lâmpada comum. Ou seja, ele ilumina mais, é isso? Ilumina mais. Se você for agora, na 23 todo mundo já conhece, já até se acostumou, mas na Marginal Pinheiro nós estamos trocando toda a iluminação por LED, para dar mais segurança. Então, se alguém tem alguma queixa de iluminação hoje, porque eu reconheço, aí estou falando até do ponto de vista pessoal, eu estava sentindo nos últimos meses que muitas ruas estavam com problema de falta de iluminação, em ruas e bairros aqui dessa região. Mas isso vai se resolver com a iluminação pública, a gente tem uma medição de reclamação. Caiu 52% a reclamação de iluminação pública em 2 anos. Em 2 anos, tá. E 48% caiu as queixas de transporte público. 48 e 52. Por causa da velocidade dos ônibus, Por causa especialmente, da velocidade, né? Prefeito, temos problemas ainda. Sobre a questão de iluminação que puxa a questão da segurança, sobre a Cracolândia, o senhor deu uma declaração recente que ali aumentou o fluxo novamente, com barracas sendo erguidas novamente pelos usuários.
por um problema de policiamento. O senhor deu a entender de que faltavam policiais, o senhor chegou a dizer que é o quarteirão menor e menos policiado da Cracolândia. Mas esse tema sempre foi tratado pelo senhor como uma questão social. O senhor sempre disse que a Cracolândia não deveria ser tratada por ações de segurança. Por que então o senhor declarou isso? Não foi um pouco incoerente o senhor dizer, quando questionado que o programa da sua gestão não estava funcionando, que faltava policiamento? Eu entendo a confusão que as pessoas fazem porque o tema é complexo. Eu estou dialogando com os maiores especialistas. Eu tive sábado o dia inteiro com o Carl Hart, que é o maior especialista em redução de dano, talvez do mundo. Né? Passei a tarde com ele, inclusive lá. O senhor costuma ir lá? Costume lá, fui lá com ele. Fui lá Sim. com ele. Se faz a confusão, e que é normal fazer, não estou dizendo que é normal fazer, entre o dependente e o traficante. O dependente, ele é uma questão de saúde pública. Nós temos que pegar essa pessoa, oferecer condições dela superar aquela condição de vulnerabilidade. A pessoa, muitas vezes, está doente, inclusive, com comorbidade. Está com tuberculose, está com AIDS, está com outros problemas associados ou não à droga. Essas pessoas estão sendo cuidadas pela prefeitura. Nós temos quase 500 pessoas que passaram pelos braços abertos. As pessoas que estão no fluxo, para serem abordadas, você precisa ter um mínimo de condição de segurança. Essa segurança é papel da polícia dar. Ou seja, impedir o traficante pesado de entrar no fluxo. Mas é uma linha tênue aí, é difícil, né? Não. Você colocar a polícia... Não. Não é tênue não, porque operou de janeiro a agosto muito bem. O que mudou, então? Baixou o policiamento Baixou mesmo? o policiamento. Você sabe qual percentual? Baixou muito? Basta você visitar a região e verificar. Agora nós estamos retomando com a Polícia Militar. Mas isso foi dito em reunião. Inclusive foi justificado que pelo aumento de roubos e furtos na cidade, precisou mudar o efetivo de um lugar para o outro. Não estou nem questionando a decisão, mas eu acho que isso gerou, da parte do traficante pesado, não estou falando do traficante dependente, que é aquele que vende 10 pedras para consumir 3. Está cheio de gente ali que vende 5 pedras para consumir 1, 10 pedras. Esse é o traficante dependente. Você quase não separa uma coisa da outra. Não é desse que eu estou falando. É quem banca. Eu estou falando de quem leva a chamada laje para dentro. Laje sabe o que é? É um tijolo de crack, que é fracionado. Isso não tinha. De janeiro a agosto, não tinha. Foi quando nós baixamos a guarda que eles avançaram. E esse pessoal é da pesada. Esse pessoal, a assistente social, o agente de saúde, o guarda civil, não consegue lidar. Porque vem com faca, vem armado, é outro público que não estava presente na Cracolândia desde que o Braços Abertos foi lançado em janeiro. Por isso a sua fala de que Por isso que eu falei, tem que voltar para combater o traficante pesado, tem que ficar para dar chance da assistência, do agente de saúde abordar o dependente e trazer para o programa. Caso contrário, como é que você vai convencer um agente de saúde a entrar num ambiente em que ele pode sofrer uma agressão a qualquer momento? Prefeito, mais 2 pontos importantes do seu plano de metas, a gente já está acabando. A gente está com tempo. Segundo o balanço publicado no site da Prefeitura, até hoje o senhor cumpriu 16 das 123 metas. É claro que muitas estão em andamento, né? O senhor tem mais 2 anos, é um plano ambicioso que custa, me lembro na época, o senhor mencionou 24 bilhões. O senhor ainda pode confirmar para os paulistanos que esse plano vai ser atingido ou o senhor vai precisar rever alguma coisa, dada a dificuldade de andamento de algumas obras? Vou citar algumas, por exemplo, rapidamente. Hospitais, o senhor prometeu 3. O senhor já lançou 2 editais, né, 2 licitações, mas ainda 3. Não começou. Uma o senhor comprou, né? Os 3 hospitais... Conta, né? O que eu comprei, conta. Mas os hospitais... comprado e 2 licitados. Aí... Mas, prefeito, me desculpe, os hospitais prometidos são Zona Leste, Zona Norte e Zona Sul. O hospital que o senhor prometeu, que o senhor comprou, é na Zona Sul. A população da Zona Norte quer aquele hospital. Então, seriam 4, que seja. Na verdade, é que apareceu uma oportunidade que eu, como prefeito, não podia desprezar. Né? Apareceu a oportunidade de comprar um hospital pronto e fechado. Havia 4 anos fechado, um hospital privado, não era público. 4 anos fechado, apareceu a oportunidade. Foi a leilão,
nós conseguimos arrematar Santa Marina. por um preço de mercado muito razoável, que é o Santa Marina no Jabaquara. E mais, nós conseguimos 100% do custeio dele por um programa federal chamado PROAD. Mas não há nenhuma crítica nisso, Então, prefeito. O eu senhor não falei, me entenda mal. eu não vou perder. O senhor não me entenda mal. Não Agora, há- esse é hospital, ótimo, é um a mais. Esse Eu tô dizendo hospital, só das metas. esse hospital, não, mas eu prometi abrir 1.000 leitos, tá certo? E 3 hospitais, dentro dos 1.000 leitos, 3 novos Então, hospitais Santa gerais. Marina está nesse... Está nesse. Agora, nós contratamos o projeto do Vila Nhocuné. Nós Então, nós vai ser o contratamos o quarto. projeto. Agora, obviamente que quando eu despendi 64 milhões de reais para desapropriar o Santa Marina, isso me deu um buraco de Razão, caixa. sim. Eu remanejei de um lugar para o outro, mas uma oportunidade dessa não aparece duas. Mas essa questão das metas em geral, até tinha uma pergunta no Twitter vinda do pessoal do próprio nosso As São mais Paulo. pesadas, Como é que está o cumprimento e o que o senhor vai conseguir cumprir? São 123. 123. Né? Olha, Dá pra cumprir 123? olha, o que eu posso te dizer é que nós não jogamos a toalha em relação a nenhuma das 123 metas. Pode acontecer que daqui a um ano eu falo, olha, essa aqui está mais difícil. Em relação a 123, nós não jogamos a toalha em relação a nenhuma delas. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Habitação, que é dificílimo. Habitação, o senhor entregou 2.700 unidades até agora. É porque nós não tínhamos... Sim, não, eu só estou não, dando são dado... 4 mil unidades já. Está desatualizado. Está desatualizado, tá bom, 4 Cerca de mil. 4 mil. Mas olha só, nós não tínhamos Minha Casa Minha Vida em São Paulo. Não tínhamos Minha Casa Minha Vida em São Paulo. Agora, nós estamos com um terreno para 70 mil unidades. Eu tenho 55 para entregar, mas as que estavam em andamento são 86 mil. Com as já listadas. Com na as gestão já anterior. licitadas, Tá. são 70 mais 16, são 86 mil. O maior problema de São Paulo não era dinheiro para fazer casa, era terra. Porque o dinheiro, o governo federal põe o dinheiro, mas nós não tínhamos terra. Hoje nós temos o que é mais difícil, que é terra. Então, o que nós estamos enfrentando agora? A questão do licenciamento. Cada vez que você licencia uma obra, conta 18 meses, ela é entregue. Por que eu digo que conta 18 meses, ela é entregue? Porque o prejuízo do atraso é privado no Minha Casa Minha Vida. É o contrário da obra Então, eles pública. cumprem prazo. Né? Eles cumprem prazo. Por exemplo, nós demos uma ordem de início agora de 3.860 unidades habitacionais. Agora. Né? O empresário falou, eu tenho 18 meses para entregar. Mais de 18 meses eu começo a ter prejuízo. Então isso entra na Mas contabilidade 55 do mil programa. ainda está longe. É um número muito também Mas audacioso, né, pode- prefeito? é muito audacioso. 4 mil E para você pode 55 cobrar. mil em 2 anos. Você pode cobrar. Em junho, nós vamos estar com... Porque eu conto de 18 meses para trás. Então eu tenho que, em junho, estar com as 55 mil licenciadas. Em Eu junho vou- de 2015 vão estar licenciadas. Para terminar. Prefeito, a gente vai terminar. O senhor vai voltar da aula na São Francisco, o senhor disse? Não, eu dou aula na FEFELESH. A partir do ano que vem? A partir do ano que vem. Como o senhor vai conciliar? Vai ser à noite? O senhor já tem bastante trabalho, né? Para pegar uma classe de alunos agora. Mas eu decorei os livros.